Olá, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Fundamentos da Parasitologia. Pô, professora, parasitologia, o que é que tem a ver com a enfermagem? Gente, eu me perguntei também ao iniciar minha graduação e tive essa disciplina na faculdade. Porém, a diferença era que a minha professora era veterinária. Vocês imaginem, tudo da parasitologia era voltado para a veterinária. A gente costumava brincar que se chegasse no nosso PSF uma barata com dor de barriga, a gente saberia o que fazer. Tamanho foi, assim, a discrepância, né? Quando nós vimos o que é que a parasitologia tem a ver com a enfermagem e a disciplina que nós tivemos, nós ficamos bem assustados com a nossa realidade. Então, o que nós veremos aqui, eu e vocês, será uma disciplina voltada para a nossa profissão. Nós temos que nos assegurarmos e nós temos que ter propriedade. Eu abro um parêntese aqui e digo para vocês o que está acontecendo. Nós, enfermeiros, não temos propriedade, nós estamos perdendo vagas, né? Nós estamos perdendo a nossa profissão porque nós estamos querendo e nós estamos fazendo sim funções de outras profissões. Nós queremos ser médicos, nós queremos ser fisioterapeutas, nós queremos ser tudo, menos enfermeiros. Então se apropriem da profissão de vocês, se apropriem de serem realmente enfermeiros, façam de tudo. Infelizmente o nosso mercado está super competitivo, nós estamos vivendo uma situação bem atípica, né? O Covid veio aí, deu uma sacudida, uma balançada geral no mundo. Nós tivemos os olhos voltados, né, para a saúde, principalmente para os enfermeiros, e os técnicos, né? Quando eu digo a enfermagem, eu quero dizer os dois, né? As duas categorias. E nós estamos assim com os olhos voltados, né? E eles viram a importância do cuidado, a importância dos enfermeiros e dos técnicos. Porém, nós não nos valorizamos. Eu costumo brincar e dizer que estão pedindo a valorização da enfermagem, né, no Congresso, nas mídias, mas nós não nos valorizamos, né? Nós estamos empregando, né, conhecimento, sabedoria e discernimento em outras áreas, mas não na enfermagem. Então, o enfermeiro só é bom se o enfermeiro souber das outras profissões, o cuidado, né, como seguir, como lidar com o paciente nas outras áreas, como médico, como fisioterapeuta, como farmacêutico, né? Mas nós não estamos fazendo isso na nossa profissão. Então, eu abro esse parêntese e falo com vocês. Vamos nos apropriar, vamos ser enfermeiros, os melhores, porque estamos precisando. Estamos, mais uma vez, volto a dizer, num mundo caótico, onde as pessoas estão tristes, muitas, né? Nós estamos tendo muitos problemas mentais, né? Saúde mental está bem abalada, muitas pessoas com ansiedade, muitas pessoas com depressão e profissionais despreparados, né? Nós também adoecemos, infelizmente, e eu digo que hoje as pessoas estão tóxicas, né? É triste, é chato você sair do trabalho e estar num ambiente onde está muito carregado, né? Então vamos mudar, né? Vamos sair dessa faculdade querendo uma enfermagem melhor, sendo um enfermeiro melhor, ok? Então vamos lá. Meu nome é Roberta Caroline, eu sou enfermeira há 7 anos, sou especialista em urgência e emergência e estou terminando a especialidade de saúde mental, que são as minhas paixões, são as duas áreas, né? Que eu amo e que eu faço com propriedade, gosto, né? E atuei na assistência durante 2 anos, logo após fui ser coordenadora e passei 1 ano e meio sendo secretária de saúde. Então tive muitos questionamentos, muitas experiências, então eu já pude percorrer quase todos os caminhos que uma enfermeira pode fazer. Só não fui ainda para a área da estomoterapia, só falta essa.
E hoje, né, atualmente, eu estou como enfermeira em 2 municípios na assistência, que é o que eu gosto. Eu me identifico, adoro. Então, eu gosto de ser assistencialista mesmo. Então, vamos lá. Fundamentos da parasitologia. Professora, o que é que a gente vai ver nisso? O que é que a gente vai entender, né? Então, eu digo para vocês, a parasitologia, ela estuda o parasitismo. Mas o que é o parasitismo? Né? O parasitismo é quando uma espécie, o parasita, se beneficia de outra, causando o prejuízo. No caso, a gente vai ter a outra espécie, seria o hospedeiro, né? Então, é quando o parasita se beneficia de outra, hospedeiro, causando esse prejuízo. E com isso, nós temos que entender o ciclo, a morfologia e a fisiologia. São 2 aspectos assim que vocês têm que entender, né? A gente tem que entender, mas pouco, não precisa aprofundar, que foi o que eu disse para vocês que a gente, na minha graduação, nós aprofundamos muito essa parte. E a profilaxia, nós temos que entender. Nós, como enfermeiros, principalmente na atenção básica, se nós soubermos o ciclo, nós vamos estar erradicando uma doença. Se eu sei qual é o ciclo do piolho, por exemplo, eu tenho como conseguir acabar com essa doença no meu paciente. Então, justamente ele serve para isso, para que a gente entenda, para que a gente saiba como é que se inicia e como é que pode terminar, e assim a gente poder ajudar o nosso paciente, controlando assim essa doença. Então, eles são divididos em grupos, né? Isso eu vou dar falando para vocês de uma forma bem sucinta, bem superficial, porque nós vamos adentrar realmente só nas doenças. Quando nós vamos ver as principais doenças que nós temos que saber, nós somos obrigados a saber essa parte, para que a gente possa, assim, estar entendendo e estar fazendo o nosso melhor para o nosso paciente. Vamos lá. Os grupos, né? São os protozoários, e aqui eu já sempre trago para vocês uma doença relacionada a esse grupo. Então, nós temos os parasitas, que eles são divididos em grupos. Nós temos os protozoários. Quais são as doenças causadas pelos protozoários, professores? Nós temos a malária, nós temos a toxoplasmose e nós temos a amebíase. Nós vamos estudar a fundo essas doenças nas próximas aulas, não se preocupe. Nós temos os platelmintos, que nós temos a tênia sólio, a tênia saginata, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Nós temos os nematelmintos, que nós temos as famosas lombrigas. Nós temos os aracnoides, aranhas, professoras? Sim, os aracnoides. E aí nós temos qual doença? Sarna. A sarna, ele é um grupo proveniente dos aracnoides. Nós temos os insetos, que quais são as doenças causadas por ele? Piolho e mosca. Mosca, sim. A mosca, ela quando contamina, ela solta uma larvinha, que vocês sabem que vocês já viram aquelas feridas com aquelas famosas larvinhas que saem das feridas que são provenientes das moscas. E as nematomorfas, essa eu abro um parêntese para vocês e aconselho a pesquisarem na internet só para vocês terem uma noção. Não vemos muito, eles são semelhantes aos nematelmintos, porém é bem esquisito e bem estranho, porque ele se trata de um insetinho, uma lombriguinha, não é nem um inseto, desculpa. Ele se trata de uma lombriga, mais ou menos, um grupo de nematelmintos dentro de um inseto, por exemplo, o gafanhoto. E aí é como se fosse, sabe aquele filme dos zumbis, né? É bem estranho. Vejam, eu aconselho vocês a procurarem e só a título de curiosidade, para vocês estarem realmente dentro do assunto, né? E nós temos alguns conceitos que, quando vocês identificarem esse termo, vocês já conseguem identificar e já saber o que é que se trata, do que é que se trata, desculpa. Então, assim, em provas, em concursos, muitas vezes esses termos são a questão-chave, é a palavra-chave para você acertar uma questão. Às vezes é uma coisinha de nada. Então, nós temos os ectoparasitas. O que são os ectoparasitas? São os parasitas que vivem fora do hospedeiro. Exemplo, piolho. O piolho ele vive fora do hospedeiro. Aqui eu, né? E o parasito vem, piolho.
Então, ele vive fora. O endoparasito, endo, dentro do hospedeiro. Exemplo, a lombriga, ela vive dentro do hospedeiro. E nós temos também os ciclos. Para que servem os ciclos? Como eu expliquei para vocês no slide anterior, os ciclos, eles servem para que a gente possa identificar, que a gente possa fazer uma barreira ali e acabar com essa transmissão. Eles identificam, nós temos as fases de desenvolvimento e de transmissão, certo? Se eu consigo identificar como ele se desenvolve e como ele transmite, eu consigo erradicar. Então, os ciclos, eles são dois. O monoxeno, ele acontece em um único hospedeiro. Por exemplo, a Ascaris lumbricoides, ele só vai para o ser humano, né? Então, assim, é só um único hospedeiro. O heteroxeno, eles são necessários mais de um hospedeiro para que o ciclo se complete, ou seja, a tênia solo, desculpa. A tênia solo, ela consegue ter 2 hospedeiros. E aí o ciclo se completa e acarreta a contaminação. Hospedeiro definitivo, ele abriga o parasito na fase adulta, certo? Por exemplo, humano. Qual é uma doença que eu vou abrigar na fase adulta? A esquistossomose. Hospedeiro intermediário, ele abriga o parasito imaturo, ou seja, o caramujo. O caramujo ele vai abrigar na fase imatura e o ser humano vai abrigar na fase... Desculpa. O hospedeiro caramujo vai abrigar, né, na forma imatura e o humano vai abrigar na forma definitiva. Então, assim, essa doença eu trouxe para vocês, eles já tratam as duas formas, né? De ele imaturo e ele adulto. A esquistossomose nós vamos estudar também, né? Mais à frente, que como enfermeiros da atenção básica, nós vamos estar atuando diretamente com essas doenças. A professora, no hospital a gente também vemos. Na urgência e emergência nem tanto, só quando o paciente chega, né? Já com a gravidade da patologia. Mas quem fica na parte clínica dos internamentos, a gente vai tratar desses pacientes com essas patologias. O que é forma infectante? É quando ocorre a infecção, né? É nesse estágio onde ocorre a infecção. Qual é? É na forma de larva. Na forma de larva é que o estágio acontece, que é a infecção. É o estágio que infecta, ok? Portador. O portador, ele não vai ter sintomas, porém ele transmite. Exemplo, a doença de Chagas. O ser humano está aqui, ele não está transmitindo, ele não está com a doença, né? Mas ele tem, né, no seu organismo já a forma, o mosquito vem, pica e leva para outra pessoa, ok? Doença de Chagas nós também vamos estudar mais à frente, por isso que eu não vou me adentrar tanto nesses slides, nesse assunto. Aqui vai ser mais uma forma bem breve para que a gente possa estar entendendo um pouco. Parasita obrigatório. Ele não vive fora do hospedeiro. Piolho, por exemplo. Tirando o piolho do ser humano, ele não vive, ele morre. Parasita facultativo, ou parasito facultativo, ele pode viver fora do hospedeiro. A mosca. Ela vem, pousa ali, se alimenta e sai. Reservatório. É onde o parasito se mantém. Profilaxia. Se diz o controle, a prevenção, a erradicação. Isso nós vamos estudar. Em cada patologia, em cada doença, nós vamos estar estudando cada uma dessas formas e a gente vai entender o controle e nós vamos ver prevenção e a forma como a gente faz para que isso se extinga no ser humano. A epidemiologia, ela estuda os diferentes fatores das doenças, a área de incidência, onde é que ocorre mais, o que é que acontece, quais são os indivíduos que podem adquirir, né? Então, em cada um nós veremos essa parte. E muito obrigada, né? Eu termino aqui, eu dou uma obrigada justamente por essa breve aula, para que a gente possa estar entendendo um pouco. Espero ter mostrado para vocês como o parasito ele infecta, como ele pode se manifestar, da forma que ele vai se manifestar, em qual indivíduo a gente pode ter a maior disseminação. Por exemplo,
Eu gosto sempre de dar exemplos, eu gosto sempre de estar mostrando na vida real, nós como enfermeiros, onde nós vamos lidar. Geralmente o piolho é uma das maiores, né, que a gente pode ter, e ele vai dar em qual classe? Ah, professora, mas é um bullying, né, que as crianças sofrem. A maioria são crianças, por quê? Porque o contágio se dá através da aproximação, através do uso de pentes, de escovas, né, quando eles vão partilhar. Isso a gente observa muito quando a criança começa a estudar. E tem mães, vocês vão ouvir muito, ah, ele voa. Não, gente, ele não voa, ele não tem asa. Né? Se dá pela aproximação realmente, então criança abraça, beija, encosta a cabeça, e aí você percebe que acontece com a maior naturalidade nas crianças. Nós temos muito na classe baixa, né? Por quê? Porque, infelizmente, essas pessoas elas não têm condições de estar comprando o shampoo, de estar comprando o comprimido, porque, infelizmente, ele não é disponível na rede do SUS, né? A medicação. Só pode ser dado a partir de 5, 6 anos de idade. Infelizmente, a gente já viu crianças que tomaram com menos idade, e não é bom, ele é um pouco tóxico, né? Nós vimos, no caso, eu estou falando para vocês da ivermectina. Muitas pessoas tomaram por conta do Covid, né? Então, assim, ele é usado para tratamento da pediculose, que é do tratamento para acabar com o piolho. E por que eu digo que é mais na rede, na classe de menos renda? Por isso, porque eles não têm condições de estar comprando as loções, né, que a gente passa. E aí, o que acontece? O que a gente vê? Muitas pessoas ficam catando, né? Então, a gente vai catar a forma adulta, né, já o piolho. Porém, a forma pequena, que é a lêndia, a gente não vai conseguir tirá-la, né? Assim, ela só vai ficar olho nu, né, para que a gente possa enxergar. Eu, por exemplo, eu não enxergo. Nem tirando, nem com óculos, não tem condições, eu não consigo. E aí você percebe, eles se manifestam, eles se proliferam muito mais. Então, eu vou contar para vocês aqui um caso onde uma mãe levou uma criança. Foi bem assim, chocante para mim. Foi no meu primeiro ano de trabalho. Uma mãe levou a sua filha eu acredito que ela tinha 11 para 12 anos, mas levou para o hospital porque ela estava com algum problema, porque ela não queria ir para a escola. Olha, doutora, essa criança não é minha filha, ela não vai para a escola, eu não sei mais o que é que eu faço, ela chora de dia e de noite, ela não vai para a escola e eu acho que ela está com algum retardo. Ela falou, mas ela não falou retardo mental, ela falou da forma bem agressiva, né? Eu acho que ela está ficando retardada, que ela não quer ir, só chora. E aí é bem importante para vocês a ausculta, é bem importante para a gente, né, para nós profissionais, fazer a ausculta qualificada e a gente fazer as perguntas mesmo, né, questionar o que está acontecendo, fazer a nossa anamnese. E aí eu pedi para falar com a filha, ela deixou. Gente, sem brincadeira. Eu não tinha visto a criança ainda quando ela estava... Ela tá ali no corredor, vai lá. Quando eu fui, ela sentada, chega a estar coçando já a minha cabeça. Tinham vários piolhos na blusa, no chão, na cadeira. Eles pulavam. Eu nunca vi um piolho pular, gente, mas é sério. Não tinha mais condições de estar ali na parte da cabecinha dela. E eles saíam na blusa e ela estava bem quietinha, só assim. Aí tirava outro. Aí eu cheguei perto, falei o nome dela. Eu disse, vamos conversar com a tia? Ela não chega perto de mim. Aí eu disse, por quê? Aí ela, lá na minha escola, as crianças dizem que eu sou um monstro. Eu disse, um monstro, mas você é tão bonita. Ela mas eu tenho... como foi que ela disse? Ela usou um termozinho como se ela fosse transmitir algum vírus, alguma coisa para eles, né? Ela disse assim, eu contamino as pessoas, tia, não chegue perto de mim. Eu disse, não, isso daí que você tem, a tia sabe o que é, e a tia vai tirar. Você quer? E ela disse assim, eu quero. Eu juro para vocês, eu levei para uma enfermaria onde não tinha ninguém, né? Tirei toda a roupinha dela porque não tinha condições. Tinha na região íntima, infelizmente. Tinha no corpo dela, eles ficavam andando, tamanha era a infestação. E aí eu chamei uma outra técnica,
chamei uma técnica, né, e duas se sensibilizaram com a situação e nós nos juntamos, compramos as loções, porque eu tive que usar umas 3. O cabelo dela era grande, eu pedi permissão para a mãe, nós cortamos o cabelo dela, a outra amiga fez um post, ficou bem legal. E aí nós tiramos. Mas não dava vencimento, sabe? Quando eu passava o pente, eu peguei uma solução com éter e álcool. Quando a gente passava o pente, já saía, era uma coisa absurda. E eu fiquei com bastante receio dela já estar com feridas no couro cabeludo, porque não tinha condições dela estar com aquele tamanho número de piolhos e ela não tá coçando tanto a cabeça. E aí ela disse que tinha coçado, mas que tinha ferido e ela parou. Aí eu olhei para a mãe e eu disse assim, a senhora ainda acha que ela é retardada? Aí ela olhou para mim, ficou sem graça, né? Ela não sabia. Eu disse, mas a senhora não viu isso aqui? Aí ela disse, vi, mas eu catava todo dia. Mas não tinha condição dela catar, sabe, gente? Não dava. Não tinha ser humano no mundo. Nem se a gente passasse uma semana, a gente terminaria de catar aquela criança. Vai ser uma coisa absurda. Se ela não sofresse tanto bullying, as crianças às vezes são bem maldosas, a gente tinha raspado a cabecinha dela. Tamanha era a quantidade. Mas nós conseguimos, né? E aí a gente ficou fazendo o tratamentozinho com ela. Eu me comprometi, né? De 2 em 2 dias a gente fazia essa limpeza e com quase 2 semanas nós conseguimos eliminar, né? Essa infestação, essa doença que ela tinha. E é isso que eu quero pedir para vocês, é essa abertura dos olhos, é esse entendimento, é vocês estarem preocupados realmente, entenderem a forma do controle, entenderem como é que a gente evita, diminuir a transmissão e assim poder dar um cuidado efetivo, porque a população precisa. Nós estamos bem necessitados, né, bem carentes disso, de cuidado e de amor. Muito obrigada e até a próxima aula.